Vou tentar contar um pouco para vocês de uma história que ela começa como uma história pessoal, mas ela se mistura com uma história de experiência de trabalho. Olhando para essa plateia aqui, nós somos 99% brancos, ou pelo menos caucasianos, a gente se julga branco, né? E eu tive uma carreira de sucesso aqui no Brasil, hoje eu tenho 52 anos. Quando eu tinha 37 anos, eu virei presidente de empresa pela primeira vez. E a gente sempre aprende, através de formação familiar ou de um certo adestramento profissional, a tentar fazer a coisa certa em relação a o que vem a ser diversidade, o que vem a ser tratamento de minorias. Curiosamente, eu fui tentando refletir sobre o que significava ser uma minoria. Por que minoria se mulheres são mais de 50% da população? Na verdade, o tratamento que eu comecei a amadurecer um conceito em relação a ele é grupos lutando por direitos iguais, grupos buscando acesso igual, oportunidades iguais. Dentro das empresas que eu trabalhava, e eu sou um brasileiro, casado com uma colombiana, com 3 filhas americanas. Eu fui transferido para os Estados Unidos e, depois da minha primeira transferência para os Estados Unidos, eventualmente eu acabei voltando para lá no ano 2000. Quando eu cheguei aos Estados Unidos, eu me julgava. Logicamente, aqui no Brasil, a gente praticamente passa desapercebido em relação a, muitas vezes, contrastes de grupos. A gente acredita que as coisas são como elas são. E, naquele momento, na minha chegada aos Estados Unidos, no meu primeiro trabalho, durante 2 anos, eu cuidava da América Latina, então viajava bastante, admirava as diferenças entre os países e a vida seguia normal. Até que um dia, eu trabalhava na BelSouth, que era aqui dona da BCP aqui em São Paulo, a operação da América Latina foi vendida, eles gostavam de mim e acabaram me dando a presidência do negócio de internet da BelSouth, que eventualmente virou AT&T. Eu morava em Atlanta, que é uma cidade que 65% são afro-americanos. Era uma situação interessante. Eu tinha um grupo de funcionários de mais de 1.000 pessoas, 65% deles eram afro-americanos. Os outros eram americanos, brancos, e eu era um brasileiro no meio daquele grupo, sendo o presidente deles. E eu olhava aquela questão, naquela unidade de negócios, e pensava o seguinte: o que vai levar essas pessoas a gostarem de trabalhar comigo, a me respeitarem, a se identificarem comigo em relação a um projeto comum de trabalho? E a primeira coisa que eu tentei entender foi exatamente: eu teria que aumentar a minha sensibilidade em relação ao respeito das diferenças. Eu teria que entender profundamente o que cada ser humano daquele estava buscando naquele ambiente de trabalho, para que a gente pudesse construir um projeto comum. E aquela experiência, ao longo do tempo, ela foi me mostrando algumas coisas chocantes. A primeira coisa chocante que eu aprendi naquele trabalho, e eu fiquei, nesse último período, eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fui vendo é que as pessoas, infelizmente, não importa o seu talento, muitas vezes nós temos oportunidades diferentes já desde saída. E a gente tem que saber como tratar essa questão. Eu comecei a ver as minhas filhas sendo tratadas diferente porque elas eram Hispanic. E eu falava, mas espera aí, por quê? Eu comecei a ser mais parado na rua porque eu podia ser um imigrante legal. Então, dependendo da forma como eu me vestia, o meu carro era mais ou menos parado. E comecei a entender que aquilo pode gerar 2 comportamentos nas pessoas. O primeiro, um comportamento de revolta, o segundo, um comportamento de você lutar mais. E, logicamente, ao longo desse período, fui acompanhando a eleição do presidente Obama, e uma vez perguntaram ao presidente Barack Obama o seguinte: você não se importa de ter que trabalhar mais para chegar no mesmo lugar do que um homem branco? E a resposta do presidente Obama, então candidato, me acalmou muito em relação àquela situação, aquele conflito que eu vivia, de sentir que havia um ambiente de injustiça, porque eu não tinha o mesmo acesso e as mesmas oportunidades naquela sociedade. Que é um negócio muito curioso, porque quem está aqui no Brasil, na condição de acesso favorável, não tem essa sensibilidade. No momento que você passa a ser minoria, você começa a ter muito mais sensibilidade. E o presidente Barack Obama, nessa entrevista, nesse debate, ele falou, não, eu já entendi
que, pela minha condição, eu não posso me revoltar e eu tenho que trabalhar um pouco mais. Essa é a regra do jogo que a gente tem que mudar. Eu achei aquilo muito bacana, porque é uma postura construtiva e é uma postura, ao mesmo tempo, de entendimento de que nós temos uma responsabilidade. Eu comecei a tentar entender qual era a minha responsabilidade. Curiosamente, os filhos de latinos nos Estados Unidos, eles são estimulados a trabalhar cedo. Por quê? Para ganhar dinheiro. Então, os mexicanos lá, eles têm o truck, eles chamam de troca, que é o caminhão. Então, o primeiro objetivo de um adolescente mexicano ou hispano, de imigrante, filho de pais pobres, é começar a trabalhar para ganhar dinheiro, comprar um caminhão, quando você vê, essas pessoas não chegam à universidade. Também eles não têm referências para isso. Então, eu comecei a me engajar em grupos que mostravam que você podia ser um imigrante, seja hispânico, ibérico, latino, brasileiro, mas que eu tinha um papel ali que era inspirar aquelas pessoas a mostrar que elas podiam mais. Então, um aprendizado foi a tranquilidade, o outro aprendizado foi a questão da necessidade de nós sermos referências para outras pessoas que estão em condições parecidas com as nossas, que estão vindo por aí, mas que não têm esse acesso, não têm essa oportunidade. Eu fiquei nos Estados Unidos nesse período, voltei para o Brasil, e aí cheguei ao Google. E aí entendi um outro lado da história. Quando a gente pensa no Google, é uma empresa cujo objetivo fundamental é gerar acesso através de suas soluções. A gente está vivendo uma revolução maravilhosa, que é a revolução do acesso. Hoje em dia, cada um de nós aqui tem um smartphone no bolso e pode ter acesso às mesmas informações, aos mesmos conteúdos. Só que esse acesso ele tem que ser massificado também no que se refere à representatividade da sociedade. A empresa precisa ter representatividade da sociedade, de todos os gêneros, de todas as idades, de todas as classes sociais. E eu ainda não vejo isso dentro do Google. Não vejo porque é uma empresa que, às vezes, ela preza por um nível de formação muito alto, ela acaba automaticamente alienando determinados grupos. O Google, hoje, tem poucos negros, menos do que devia ter. Reconhecer isso é o primeiro passo em relação à melhora, em relação a um plano de ação. Tem mulheres bem representadas, temos um movimento LGBT forte. O que a gente observou ao longo do tempo foi que há várias formas da gente fazer esse trabalho de movimentar a sociedade. A primeira é em relação à criação dos que a gente chama de ERGs, que são os grupos de recursos de funcionários, que são, hoje em dia, a gente tem os Afro-Googlers, tem os Gigglers, tem o grupo de mulheres, o Women at Google, que são grupos que se movimentam. Você não precisa ser negro para estar trabalhando com a causa dos Afro-Googlers, assim como você não precisa ser gay para estar trabalhando com os Gigglers. E isso, dentro das empresas, é fundamental porque ele gera o sentimento de que a gente tem que fazer mais. Uma das coisas que a gente faz no Google, eu estou lá há 6 anos, existe uma clara noção de que a gente tem um legado e que esse legado ele começa... Não é só você não aceitar a questão da indiferença em relação às minorias e ter a tolerância em relação às causas. Tem que celebrar as diferenças e tem que celebrar e suportar e apoiar cada um desses movimentos que estão vindo por aí. Pode parecer um pouco naíve a gente pensar que a gente pode mudar o mundo, mas a gente começa mudando o mundo, mudando a casa da gente. E eu quero que as minhas 3 filhas tenham o mesmo acesso que os filhos de qualquer outra pessoa e que possam sonhar que elas podem ser qualquer coisa. Dentro do Google, uma das coisas que a gente também aprendeu recentemente, e pensando um pouco nessa questão de como a gente tem que se conduzir em relação a determinadas situações, é a tolerância zero também em relação a comentários sexistas. Uma das coisas que a gente tem investido muito em relação a um negócio chamado unconscious bias, que é o viés inconsciente, que são as piadinhas, que são as brincadeiras, que são as grandes verdades que são ditas através de comentários que parecem inconsequentes e parecem pequenos, mas que eles ajudam a perpetuar uma cultura de segregação. Ano passado, na Semana da Diversidade, da celebração da diversidade da cultura negra do Brasil, eu resolvi fazer um negócio um pouco diferente. Eu trouxe uma pessoa
uma colega minha que tem 60 anos e que era a diretora de recursos humanos, vice-presidente de recursos humanos da AT&T, lá em Atlanta, que é uma senhora, obviamente, uma afro-americana. E essa senhora, ela veio, passou 3 dias trabalhando conosco lá no Google, com os Afro-Googlers, falou com a empresa inteira, e, ao mesmo tempo, ela ficou trabalhando com o pessoal lá do Zumbi dos Palmares. Como ela era uma amiga, no final de semana, ela estava sozinha aqui em São Paulo, eu e a minha esposa levamos para o Parque do Ibirapuera. Em teoria, um parque popular, o Parque do Povo. E no Parque do Ibirapuera, andando com ela, com essa senhora, com a Myra Wright, ela olhou para mim e falou assim: Fábio, where are the people like me here? E eu queria cavar um buraco no chão, porque se a gente olhar dentro do Parque do Ibirapuera, quase não tem negros. E a gente acredita que isso é normal. A gente está tão condicionado pelas coisas como elas são, que muitas vezes a gente esquece de que elas podem ser diferentes. A minha mensagem, se eu puder deixar uma mensagem de fechamento, o que eu tenho aprendido todos os dias é: engajem-se, o engajamento não custa caro, só depende de um pouco de tempo, e nunca deixem de se indignar com as coisas da maneira como elas são. Elas sempre podem ser diferentes se a gente trabalhar para isso. Obrigado, gente.